O tempo está frio, mas o assunto é quente. Hoje vamos falar de Era Vargas e de Getúlio Vargas. O presidente que até o momento ficou mais tempo no poder, foram mais de 18 anos, e que é também o mais complexo de todos os mandatários que o nosso país já teve. Vamos pro vídeo. Getúlio Vargas, como vimos na última aula, chegou ao poder por meio de um movimento armado que também contou com o apoio de parte da sociedade civil. Embora tenha perdido a eleição, a morte do seu vice, João Pessoa, gerou uma enorme comoção e também conspiração. Dessa forma, Washington Luiz, o presidente da época, foi deposto. E Júlio Prestes, o real vencedor daquela eleição, nunca sumiu. E vale ressaltar que a morte do João Pessoa nada teve a ver com o polêmico e fraudulento pleito para a presidência da República. Foi só mesmo uma desculpa, um pretexto utilizado para aquelas pessoas que já queriam que Getúlio chegasse ao poder. O governo provisório fechou o Congresso, as câmaras legislativas e ainda nomeou interventores para o cargo de governador. Esses interventores eram, na sua maioria, tenentes ligados à Revolução de 30 que colocou Getúlio na presidência. Vargas queria que essa galera estivesse ao seu lado e eles ainda tinham autonomia de escolher os prefeitos de cada município. O objetivo era bem simples, acabar com a fragmentação política e deixar todo mundo bem alinhadinho com o poder executivo. O governo também manteve a elite ao seu lado com medidas como a coordenação da produção cafeeira, mas também a compra e a queima dos estoques desse produto para evitar o excedente da produção e, consequentemente, a queda do preço do café. Também rolou ali uma facilitação para investimentos na indústria, que teve um novo boom devido à crise de 1929, assim como aconteceu durante a Grande Guerra. Mas nem só do apoio da elite vivia o governo. Getúlio também levou os trabalhadores para o seu lado, não só os ajudando, como também os controlando. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio passou a regular as relações entre empregador e empregado, incluindo mulheres e crianças. No período do governo provisório foi instituída a jornada de 8 horas, férias, o pagamento de hora extra, a proibição do trabalho para menores de 12 anos e também o descanso semanal remunerado. E essa aqui é a imagem da carteira profissional. A primeira é o que hoje nós chamamos de carteira de trabalho. Tudo parece bom, Mas todo esse aparato do governo também servia para controlar os trabalhadores. Os sindicatos de diferentes áreas não podiam mais se alinhar. E só havia um sindicato por categoria. E esse mesmo sindicato precisava ser aprovado pelo Ministério do Trabalho, que era comandado por alguém que não estava ali para defender os interesses do trabalhador, mas sim os interesses do governo. Esse falso sindicalista ficou conhecido pela população, no meio da população, como pelego. No que diz respeito à saúde e à educação, o governo passou a atuar em áreas que antes eram privadas, como as associações de trabalhadores, que promoviam a criação e a construção de escolas e também assistência médica em caso de algum incidente. O Ministério da Educação e Saúde construiu hospitais e investiu no combate preventivo às doenças. Afinal, isso sai muito mais barato do que você tratar uma pessoa que já está doente. Então, esses cartazes que estão aparecendo aqui mostram essa preocupação da época em alertar a população sobre a necessidade de escovar os dentes e os perigos de não lavar as mãos. Durante a Primeira República, esse tipo de medida sequer existia. A Revolução de 1932 é um movimento muito conhecido na história de São Paulo, mas acaba sendo pouco abordado em outros cantos do país. No entanto, é extremamente relevante para compreender o governo de Getúlio Vargas. Tudo começou quando nomearam um interventor de Pernambuco para governar São Paulo. Os paulistas ficaram revoltados, e ainda juntaram à reclamação o fato de Getúlio, até aquele momento, não ter cumprido uma de suas promessas, a criação de uma nova Constituição. A coisa azedou de vez quando 4 estudantes foram mortos durante protestos, e a revolta passou a ter um apoio de parte considerável da população. Tentando contornar essa situação, o presidente concedeu o voto às mulheres, instituiu também ali o voto secreto e convocou a Assembleia Constituinte, que queria fazer a nova Carta Magna do país. Deu certo? Também não. Os paulistas fizeram uma enorme mobilização para conseguir integrantes para a tropa. E até mesmo incentivaram as pessoas a doarem os seus bens para que pudesse ser utilizado esse dinheiro como financiamento desse exército. O conflito com o governo federal durou ali cerca de 3 meses. O Estado não obteve mais apoio de outras regiões e os líderes acabaram sendo punidos, presos e também ali exilados. Mas a elite paulista conseguiu o que queria, que era indicar o interventor do Estado. A Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1933, foi formada pelo voto direto
e também por deputados eleitos por representantes sindicais, permitindo ali que os trabalhadores se sentissem representados na elaboração dessa nova Constituição. O documento incorporou as medidas de 1932, que já garantiam o voto secreto e também o voto feminino. Criou a justiça eleitoral, o salário mínimo e também a igualdade de remuneração entre homens e mulheres e outros aspectos trabalhistas que eu já citei anteriormente. A nova Constituição também responsabilizou o Estado pela educação e garantiu aos índios o direito sobre as terras que já habitavam, nacionalizou as riquezas hídricas e minerais do Brasil e também estabeleceu uma eleição indireta para julho de 1934. Eleição essa que Getúlio Vargas venceu, o que o garantia no poder, agora sim de forma legítima, até 1938. A nova Constituição prometia um país mais democrático por meio da ampliação dos direitos políticos, mas o contexto brasileiro foi fortemente influenciado pela ascensão do nazismo, fascismo e de outros governos autoritários na Europa, como o salazarismo e o franquismo lá na Espanha. A polarização acabou dominando a política nacional nesse período e, em 1932, surgiu a AIB, sigla para Ação Integralista Brasileira. O movimento foi criado por Plínio Salgado, que ficou maravilhado com Mussolini e suas práticas durante uma visita à Itália na década de 1930. O grupo defendia um projeto nacionalista, de partido único, é claro, criticava o liberalismo e se opunha fortemente ao comunismo. O lema desse pessoal, gente boa, era Deus, Pátria e Família, e que vocês já devem ter escutado aí recentemente. Ele também era utilizado como lema do governo de Antônio de Oliveira Salazar, né, o fascismo português, e também por outros grupos brasileiros da década de 1930 que estavam ligados aos integralistas. A AIB, assim como os nazistas e os fascistas, também possuíam milícias que saíam na mão com os comunistas na rua. O grupo tinha o sigma como símbolo, uma letra do alfabeto grego que significa soma, e usava a palavra Anauê como saudação. Eles também se vestiam de verde, daí terem ganho o apelido de Galinhas Verdes. O teor racista, antimiscigenação ligado a questões de puridade da raça, no qual o grupo se inspirava para criar o seu movimento, obviamente não vingaria aqui no Brasil. Por isso foi necessário fazer algumas adaptações, e para que o movimento fosse aceito por um maior número de pessoas. Por esse motivo, eles começaram ali a romantizar e a valorizar a cultura indígena, e o Anauê, que eu citei aqui anteriormente, significa algo como você é meu irmão, na língua tupi-guarani. No lado oposto aos integralistas havia a Aliança Nacional Libertadora, que reunia comunistas, socialistas, sindicalistas, liberais, intelectuais e até mesmo alguns tenentes. O grupo, fundado em 1935, defendia um governo popular, a liberdade de expressão, a suspensão do pagamento da dívida do Brasil, a nacionalização de empresas e, claro, uma reforma agrária. Getúlio Vargas utilizou a Lei de Segurança Nacional para colocar a ANL na ilegalidade e abusou do discurso anticomunista que, obviamente, fez com que um monte de gente ficasse ao seu lado nessa ação. Liderados por Luiz Carlos Prestes, que voltou da União Soviética, a ANL tentou derrubar Getúlio Vargas, mas o movimento, que ficou conhecido como Intentona Comunista, não teve a adesão necessária. A parada só deu certo mesmo em Natal, onde os comunistas realmente depuseram o governador e estabeleceram um governo revolucionário que durou poucos dias. Afinal, o governo federal reprimiu o movimento com bastante violência. Então, o mais próximo que o Brasil teve aí do socialismo foi na Copa do Mundo, quando jogou com a União Soviética em 1958 e também na Copa de 1982, e nós ganhamos as duas. Luiz Carlos Prestes e mais uma galera foram presos, mas a pior parte ficou para a esposa do líder do movimento. Olga Benário era uma alemã de origem judia e por isso o governo de Hitler pediu sua extradição, que foi aprovada pelo que seria o STF daquela época. Getúlio Vargas não fez nada e seu governo, mesmo sabendo de todas as atrocidades que eram praticadas pelos nazistas, mandaram Olga para a Alemanha. E ela estava grávida de 7 meses. A revolucionária passou os últimos anos da sua vida em um campo de concentração, onde acabou por morrer em uma câmara de gás, e a criança foi entregue à avó paterna, a mãe de Luiz Carlos Prestes, ali quando tinha cerca de 14 meses de idade, depois de uma enorme campanha da sociedade civil. Getúlio Vargas usou o levante comunista como um pretexto para estabelecer um estado de sítio que durou 2 anos. Nesse período de suspensão de liberdades individuais, o governo praticou até mesmo tortura contra seus opositores. E enquanto isso, o presidente se colocava como o salvador da pátria, o homem que ia impedir que o comunismo tomasse o território brasileiro.
Aí surge o Plano Cohen. Os jornais e as rádios da época passaram a noticiar que existia um plano comunista para tomar o poder. Era esse tal Plano Cohen. O presidente, mais uma vez esperto, aproveitou o contexto de delírio coletivo contra esse fantasma do comunismo e deu um golpe nele mesmo. Ele dissolveu o Congresso, fez outra Constituição e não mais largaria o poder, o seu mandato em 1938. Getúlio ficou ao poder até 1945. E quanto ao Plano Cohen, vocês me perguntam, quais seriam as suas ações? Quem era esse tal de Cohen? Tinha participação dos soviéticos? Não, não e não. Foi tudo forjado pelos militares. A repressão do governo, ela desarticulou qualquer chance, mesmo que remota, de um movimento comunista no Brasil. O capitão integralista Olímpio Mourão Filho foi quem inventou toda essa baboseira e ele mais tarde também foi um dos agitadores que promoveu o golpe de 1964, derrubando o governo de João Goulart. O regime ditatorial de Getúlio Vargas teve uma constituição inspirada nos regimes fascistas, que ficou conhecida como Polaca. A nova carta concentrava no presidente os poderes executivos e também o legislativo. Partidos foram extintos e os mandatos dos parlamentares cassados. A censura deu fim à liberdade de expressão. A pena de morte foi retomada, greves proibidas e funcionários públicos contrários ao regime foram perseguidos. Getúlio Vargas fazia tudo isso para combater, segundo ele, o chamado inimigo interno. No campo econômico, tivemos mais uma industrialização, aproveitando novamente um contexto de guerra para desenvolver a produção nacional. Houve um foco na chamada indústria de base e na criação de empresas públicas. O ano de 1939 marca uma nova era no regime de Getúlio Vargas, devido à criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, também conhecido como DIP. Esse órgão, além de realizar uma censura prévia, ele fazia a propaganda oficial do regime, que colocava o presidente como uma figura carismática, bondosa, que se preocupava com os mais necessitados, ganhando o rótulo de pai dos pobres. O DIP produzia cartazes com a figura do presidente e criou um programa na rádio, um programa diário chamado Hora do Brasil, onde a população poderia ficar a par dos feitos que eram feitos por esse maravilhoso governo. Getúlio Vargas também realizava grandes eventos cívicos onde ele era o centro das atenções, como por exemplo os festejos do Dia do Trabalhador, realizados em São Januário, estádio do Vasco da Gama. O governo, por meio de produções culturais como o samba, procurava passar a imagem de que brancos, negros e indígenas viviam em harmonia aqui no Brasil, e censurava as obras que retratavam as dificuldades do trabalhador brasileiro, ou enaltecessem a figura do malandro, aquela pessoa que sobrevivia sem precisar trabalhar. No campo da educação, o currículo, os livros didáticos, tudo foi adaptado para que no futuro crianças e adolescentes pudessem servir ao projeto nacionalista do Estado Novo, assim como aconteceu lá na Alemanha nazista, e nós já abordamos como a utilização do governo de Adolf Hitler para tentar ali criar jovens que fossem úteis ao seu regime por meio da juventude hitlerista. Aqui no Estado Novo também houve uma adaptação no currículo e nos materiais da escola, como eu citei. Getúlio, assim como outros presidentes, queriam tornar os indígenas cidadãos produtivos para o país e também realizar uma expansão para povoar a região oeste e ligá-la ao restante do país com transporte e também comunicações. Havia um interesse econômico, é claro, ligado à agricultura, à pecuária, extração de minérios, mas todas essas ações do Serviço de Proteção aos Índios levaram a uma série de confrontos e desentendimentos entre os nativos e o governo federal. Os povos originários sofreram e sofrem até os dias de hoje com abusos e falta de apoio de todo e qualquer governo. No início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se manteve neutro e ganhava financeiramente vendendo para todos os países que participavam do conflito. Mas tudo mudou em 1942, quando os submarinos alemães afundaram navios brasileiros. O livro que nós estamos usando aqui na disciplina, ele não entra em muitos detalhes sobre essa mudança de lado no Brasil, mas eu acho melhor dar mais algum contexto a isso. O Brasil ele permanecia neutro no conflito devido a proximidades ideológicas com Hitler e o nazismo, mas também vale ressaltar que o nosso país, apesar de vender para todo mundo durante a guerra, tinha acordos comerciais que eram tidos como mais vantajosos com a Alemanha. Por esse motivo, havia ali uma espécie de ditado entre a população e a imprensa que dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E essa piada deu origem a essa foto aqui muito maneira que eu já mostrei anteriormente. É um vídeo sobre Segunda Guerra Mundial, que foi tirada aí pelos soldados brasileiros quando eles estavam no conflito. Então a cobra realmente fumou, o Brasil realmente entrou na guerra.
Além do ataque aos navios, o Brasil mudou de ideia devido aos acordos de Washington, acordos secretos na época que nós só ficamos sabendo posteriormente. O nosso país recebeu dos Estados Unidos milhões em crédito para a compra de material bélico e também empréstimos que permitiram investimento e na criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Essa empresa que hoje já é privatizada, não é mais uma empresa pública. Mas, dessa forma, o governo ditatorial do Getúlio cometeu uma certa contradição ao lutar na guerra pela democracia, ou seja, eles estavam lá fora, no continente europeu e no restante do mundo, lutando pela democracia, algo que eles não praticavam aqui no Brasil. A presença de capital e bases estrangeiras no país, assim como a falta de coerência do governo, deram força aos seus críticos, que por meio de manifestações organizadas por estudantes, intelectuais e também artistas, criticavam o autoritarismo do presidente. Para não perder o controle da situação, Getúlio Vargas prometeu uma nova Constituição em 1945. Perdoou presos políticos, permitiu a formação de novos partidos e tirou o PCB da ilegalidade. No entanto, o exército precisou depor o presidente porque uma parte da sociedade criou um movimento queremista que defendia a continuidade de Getúlio Vargas no poder. E os militares temiam que o político desistisse do processo de democratização do país, afinal, o histórico dele mostrava que havia realmente a chance disso acontecer. Em 1945, o militar Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático, um desses partidos que foram criados após essa abertura, foi eleito como presidente do país com mais de 55% dos votos. Ele derrotou o brigadeiro Eduardo Gomes, o brigadeiro que é uma patente aí da Força Aérea Brasileira, e fica aqui uma curiosidade. O doce, que nós chamamos de brigadeiro, tem uma relação com essa eleição. Senhorinhas ali da classe média que faziam campanha para o brigadeiro Eduardo Gomes e vendiam esses doces com leite condensado para arrecadar fundos, ficaram conhecidas e por isso as pessoas deram o nome desse doce de brigadeiro. Nesse vídeo abordamos a chamada Era Vargas, esse período histórico que vai de 1930 até 1945, onde é um período marcado por muitas idas e vindas, muitas complexidades, com conquistas importantes para a população brasileira, como algumas legislações trabalhistas, o voto feminino, a industrialização do país, e também outros aspectos negativos, como o autoritarismo de Getúlio Vargas, a perseguição e tortura a opositores, esse episódio lamentável da extradição da Olga Benário para a Alemanha nazista, o que vai acabar com que ela morra no campo de concentração, como eu mencionei, o que mostra que, como eu sempre falo para vocês, a história ela não é como nos filmes, onde tem ali o herói e um vilão, você tem o preto e o branco, as coisas não são simples assim, elas são, muito pelo contrário, extremamente complexas. E, por fim, eu queria mostrar para vocês aqui 2 livros que eu já havia lido, obviamente, mas eu acabei incorporando alguns aspectos deles aqui no vídeo, que é esse primeiro aqui, vocês estão vendo, Brasil e Estados Unidos, Desencontros e Afinidades, que fala um pouquinho sobre essas relações do Brasil e aborda esses acordos de Washington, que foram importantes para o Brasil mudar de lado na guerra, e também esse aqui, O Fascismo em Camisas Verdes, um livro que fala sobre o movimento integralista que muitas pessoas no nosso país acabam não conhecendo e vale a pena a gente ler, vale a pena analisar esse movimento e ver as relações que ele tem com o nosso passado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora nós vamos fazer uma atividade bem interessante relacionada ao vídeo, relacionado também à matéria de Era Vargas, beleza? É isso aí, valeu e falou!